Vemos através desta resposta, que o anjo classificou este período como sendo um período composto de 2300 tardes e manhãs. E ainda, que o anjo adicionou outro acontecimento, com o qual seria estabelecido um marco final, das 2300 tardes e manhãs, a saber, a purificação do santuário. Em Israel, todos os dias, os sacerdotes entravam no lugar santo do santuário, para ministrar os serviços sagrados. Mas no segundo compartimento, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano. Hebreus 9, 6 e 7. Diariamente, efetuavam-se sacrifícios, um cordeiro era oferecido pela manhã e outro, à tarde. Êxodo 29, 39. Números 28, 1 a 6. Uma vez por ano, era realizada uma cerimônia chamada Dia da Expiação, conhecida pelos judeus como Dia do Perdão e ocorria no 10º dia do mês 7º. Levítico 23, 26 a 32. Era feita uma santa convocação e todos afligiam-se a alma, pois o sumo sacerdote fazia expiação pelos pecados do povo. Nesta ocasião, eram apresentados diante do sumo sacerdote 2 bodes, sobre os quais eram lançados sorte, uma pelo Altíssimo, e a outra por Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Altíssimo, e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para Azazel será posto vivo perante o Altíssimo, para fazer expiação com ele a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Levítico 16, 9 e 10. O bode sobre o qual caía a sorte para o Altíssimo, era aquele que representaria o verdadeiro Cordeiro do Altíssimo, que tira o pecado do mundo com seu precioso sangue, a saber o Messias. João 1, 29. Já o outro bode representava Azazel. Azazel é o nome atribuído a um anjo, o qual apresentava e enumerava diante do tribunal do Altíssimo as faltas humanas cometidas durante o período de um ano. E, por outro lado, uma figura misteriosa, que aparece por 3 vezes nas escrituras hebraicas, relacionado expressamente com o ritual do Yom Kippur, ou Dia da Expiação. Quando na época do Templo de Jerusalém um bode era sacrificado para o Criador e outro era ofertado destinado a Azazel, sendo este último animal encaminhado ao deserto. Por ocasião do julgamento e sacrifício do Messias, isto também ocorreu. Pilatos apresentou diante dos israelitas 2 homens. Um chamado Yeshua Barrabás e o outro, Yeshua o Messias. Para que esses escolhessem quem seria solto e quem seria sacrificado. Mateus 27, 14 a 28. Agora vejamos quem de fato é Azazel. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então, ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do Altíssimo, e a autoridade do seu ungido, o Messias. Porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do Altíssimo os acusava dia e noite. Apocalipse 12, 9 e 10. Muitos estudiosos das Escrituras entendem que o período profético das 2300 tardes e manhãs, em Daniel 8 e 14, deveria ser interpretado como 1150 dias literais. A Bíblia na linguagem de hoje chegou a escrever Daniel 8 e 14 com a expressão 1150 dias. Essa interpretação baseia-se na conjectura de que a expressão tardes e manhãs se refere aos sacrifícios da manhã e da tarde do antigo cerimonial hebreu, ver Êxodo 29, 38, 42, e que as 2300 tardes e manhãs seriam a soma de 1150 sacrifícios da manhã com 1150 sacrifícios da tarde, que na prática totalizariam 1150 dias literais. Sabemos que o Messias iniciou seu ministério aqui na terra, somente após haver sido ungido através do seu batismo, e que o encerrou, após sofrer a transgressão assoladora por parte de Judas, dos dirigentes de Israel e de Roma.
Conclui-se então que, somente após concluído este período descrito como 2.300 tardes e manhãs, é que Roma se engrandeceria até o príncipe do exército, ou seja, mataria um Messias, e este, com seu precioso sangue, promoveria a purificação do santuário, para daí então o ser pisoteado o seu exército e também ser destruído o seu santuário. Traduzindo, em outras palavras, o Messias fará sua obra no período de tempo equivalente à prática de 2.300 holocaustos, os quais eram efetuados pelos sacerdotes levitas. Sabendo-se que em Israel eram praticados 2 holocaustos por dia conforme a orientação do Altíssimo, a saber, um pela manhã e outro pela tarde. Sendo assim, podemos notar que as 2.300 tardes e manhãs não equivalem a 2.300 anos, como nos querem fazer crer os adventistas do sétimo dia, e ainda, muito menos se refere à entrada do Messias no lugar santo dos santos do santuário celestial, para dar início a um suposto juízo investigativo. Na verdade, este período equivale a um período de 1.150 dias literais, tempo necessário para serem promovidos 2.300 holocaustos contínuos, período este, dado a um Messias para promover sua obra redentora e purificar o santuário com seu precioso sangue. Este período de 1.150 dias literais iniciaram-se na ocasião em que o Messias foi batizado, ou em outras palavras ungido, e terminou na metade da última semana por ocasião em que ele foi cortado, ou ainda em outras palavras foi morto no madeiro. Em Daniel 9. 25 a 27 temos a comprovação de que as 2.300 tardes e manhãs referem-se ao período em que o Messias levaria para anunciar o seu evangelho e se propor em sacrifício, praticando assim o verdadeiro Yom Kippur, ou seja, a verdadeira purificação do santuário, a qual foi feita de uma vez por todas com seu precioso sangue. Em Daniel 9 nos é dito que após as 69 semanas viria a última das 70 semanas, então vejam, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas. Abre parênteses, notem. 7 semanas mais 62 semanas somam 69 semanas, restando somente a últimas das 70 semanas, a qual se refere ao Messias após ser ele ungido, ou seja, batizado. Fecha parênteses. Continuando, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será cortado ungido, abre parênteses, depois das 7 semanas, mais as 62 semanas, ou seja, no período da última semana o Messias seria morto, fecha parênteses e continuando, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, abre parênteses, vejam aqui que depois, acontecerá a destruição do santuário e os habitantes da cidade, ou seja, o exército do Messias seria entregue para serem pisados conforme o que já havia sido dito pelo anjo em Daniel 8, 13 e 14, fecha parênteses e continua. E o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele, abre parênteses, aqui está falando do Messias, e não do anti-Messias como muitos acreditam, fecha parênteses, fará um pacto firme com muitos por uma semana, abre parênteses, 7 anos ou 2.520 dias literais. Este pacto foi ofertado a Israel no período compreendido do dia da unção do Messias, seu batismo, até a morte de Estevão, fecha parênteses. E na metade da semana, abre parênteses, depois de decorridos 2.300 holocaustos ou 1.150 dias literais, ou ainda 2.300 tardes e manhãs, fecha parênteses, fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Daniel 9, 25 a 27. Agora eu gostaria de fazer 2 pequenas observações. Em Daniel 8 e 13 o anjo responde ao outro anjo, o número exato de dias,
que deveria durar a obra expiadora do Messias. Já em Daniel 9:27, nos é informado o tempo exato de duração do seu pacto com Israel. Eu também gostaria de mais uma vez refutar a doutrina do juízo investigativo com a menção de 2 versículos das Escrituras com os quais se torna incontestável que esta doutrina é uma heresia e ainda mostra que já são conhecidos do Altíssimo, mesmo antes do ano 1844, aqueles que seriam classificados como sendo os eleitos, a saber, aqueles que creram e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Vamos então aos versículos. A besta, que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo, e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão, abre parênteses, repito, e os que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão, fecha parênteses quando virem, a besta, que era e já não é, e que tornará a vir. Apocalipse 17:8. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Sendo assim, amados irmãos, posso afirmar sem medo de errar, que as 2.300 tardes e manhãs na verdade é a contagem de um período de 1.150 dias, nos quais o Messias foi ungido, anunciou seu evangelho e finalmente expiou nossos pecados com seu precioso sangue, por ocasião de sua morte no madeiro. Foi nesta ocasião em que o santuário foi purificado, a saber, não sabeis vós, que sois santuário do Altíssimo, e que o Espírito do Eterno habita em vós? 1 Coríntios 3:16. Atenciosamente, Rogério Oliveira, como o dia do perdão lhe ocorria no 10º dia do mês 7º. Levítico 23:26-32. Era feita uma santa convocação, e todos afligiam-se a alma, pois o sumo sacerdote fazia expiação. Vemos através desta resposta, que o anjo classificou este período como sendo um período composto de 2.300 tardes e manhãs. E ainda, que o anjo adicionou outro acontecimento, com o qual seria estabelecido oferecido pela manhã e outro, à tarde. Êxodo 29:39. Números 28:1-6. Uma vez por ano, era realizada uma cerimônia chamada Dia da Expiação, conhecida pelos judeus sagrados. Mas no segundo compartimento, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano. Hebreus 9:6-7. Diariamente, efetuavam-se sacrifícios, um cordeiro e do marco final, das 2.300 tardes e manhãs, a saber, a purificação do santuário. Em Israel, todos os dias, os sacerdotes entravam no lugar santo do santuário, para ministrar os serviços